Oi, gente! Hoje eu vim aqui ensinar pra vocês essa maquiagem. Vocês pediram uma make colorida, então tá aqui. Espero que gostem. Então, eu comecei passando esse corretivo da MAC. Eu não lembro que marca é exatamente, eu sei que o nome é esse. Aí eu comecei passando ele na pálpebra com o pincelzinho que vem mesmo, pra uniformizar bem antes de começar a passar sombra. Gente, eu queria pedir desculpas que a minha câmera ficou focando e desfocando e eu não vi. Então ela faz isso várias vezes. Eu apliquei com a esponjinha meio úmida. Mas isso tu que escolhe se tu prefere ela meio úmida ou seca, enfim. Ignorem também o fato de que eu tô conversando, porque o meu primo tava ali no meu quarto comigo enquanto eu gravava. Depois eu vim com um pó translúcido pra selar isso bem, antes de eu continuar e passar a sombra. Eu usei a mesma esponjinha que eu usei pra passar o corretivo, pra espalhar o corretivo. Eu já tô com um dos olhos prontos pra agilizar e o vídeo não ficar tão longo, apesar de que mesmo assim ele ficou bem longo. Aí eu começo usando esse blush como sombra, porque eu adoro esse rosinha, esse tom de rosinha que ele tem. Eu peguei esse pincel maiorzinho, mais fofinho, e comecei a esfumar ali pelo canto externo para o interno, em movimentos circulares. Bem no meu côncavo, puxando um pouquinho mais para cima do que para baixo, porque aquele é o primeiro tom para eu fazer a transição. Aí eu peguei essa paleta que não tem marca, eu comprei no centro da cidade, não tem marca mesmo. E comecei com esse tom de rosa. Eu diminuí o pincel, que eu esqueci de mostrar isso, mas eu troquei para um pincel um pouquinho menor, da Panvel. E fiz a mesma coisa, os mesmos movimentos circulares e de vai e vem no meu côncavo. Eu dei uma limpada no pincel ali na minha mão mesmo, e aí eu peguei esse tom que ali acabou cortando, mas é um pouquinho um rosa puxando pro roxo, que eu fui fazendo a transição assim. Não troquei de pincel, então eu fiz com o mesmo, só botei o pincel, posicionei ele um pouquinho mais pra baixo, justamente pra conseguir fazer a transição direitinho e ficar bem esfumadinho. Depois eu peguei um pincel menorzinho ainda do que aqueles dois. E eu esqueci de mostrar, mas eu comecei a passar uma sombra roxa mais escura. Aí já dá pra começar a ver, comparando com outro olho, o esfumado de fundo que a gente vê ali, né? Ah, eu também já comecei o vídeo com a sobrancelha pronta, porque eu levo bastante tempo pra fazer a minha. Então, se vocês quiserem, comentem aqui embaixo que eu faço um vídeo falando como é que eu faço minha sobrancelha direitinho. E, gente, é basicamente isso, não tem mistério. Eu fico fazendo esses movimentos circulares de vai e vem. Aí, pra fazer a parte azul, eu voltei com o corretivo. Eu coloquei um pouquinho de corretivo na minha mão, peguei um pincel língua de gato bem pequeno e fui aplicando bem no meio da pálpebra móvel pra passar a sombra azul em cima. Ali, como vocês podem ver, quando eu notei que tinha parado de gravar, quando eu voltei a gravar já tava um pouquinho de azul, mas
voltei a fazer. Ele não é um cut crease, porque isso seria em toda a pálpebra. É só ali no meinho mesmo pra conseguir pigmentar melhor o azul, porque eu gosto bastante. Aí depois do azul eu passei esse roxo. Essa paleta eu também não sei a marca, eu tenho ela há anos, eu comprei no centro também. Então, muitas das minhas coisas eu nem sei de onde que são, que não tem marca. Aí eu voltei com esse pincelzinho pequeno de esfumar e fui passando a sombra roxa pra dar uma suavizada na parte azul, que tava bem marcado. Aí eu fui aplicando com pequenas batidinhas e depois os mesmos movimentos circulares e de vai e vem. Uma coisa que ajuda muito pra quem não tá acostumado a fazer olho esfumado é segurar o pincel bem pela pontinha. No vídeo não dá pra ver, mas eu faço isso também porque facilita. Aí eu voltei com aquele tom de rosa e eu vou fazendo isso porque às vezes quando tu tá fazendo o olho esfumado, algumas das cores se perdem quando tu coloca muitas cores uma em cima da outra. Então eu voltei com elas e também passei embaixo um pouquinho. Aí voltei com aquele blush rosinha que eu usei, que foi a primeira cor. Peguei um pincel bem pequenininho e peguei um glitter roxinho que eu tinha, que eu esqueci de mostrar ele no vídeo, eu acho, não lembro se eu mostro. E fui aplicando com um pincelzinho bem pequenininho, com batidinhas e espalhando ele de leve. O glitter é da Jequiti. Não é bem glitter, na verdade, é uma sombra cintilante. Aí eu comecei a fazer a parte de baixo esfumada do olho, pra depois passar o lápis e tudo mais. Então fiz exatamente na mesma ordem. Comecei com o blush rosinha, aí passei pro rosa, pro roxo e o azul. Se vocês perceberem, eu tô com um pincel que ele é bem pequenininho, que ele é meio chanfradinho. Eu não sei o nome desse pincel, eu não lembro agora. Mas eu uso ele sempre pra passar a sombra embaixo, enfim. Aí eu passei esse lápis de olho da Boticário. Só a gente consegue perceber que meu cabelo tava super bem dividido nas tranças que eu fiz, hein? Aí eu peguei esse delineador em caneta, que é da Jequiti. Eu não gosto muito dele, mas era o único que eu tinha porque o meu acabou. Então fui fazendo meu delineado normal. Obviamente não foi tão rápido, o vídeo inteiro tá acelerado, porque na vida real eu levei tipo uns 20 minutos pra fazer um olho. Então aí eu fui fazendo, ajeitando, comparando com o outro. Se vocês quiserem também delineado, é um vídeo que eu posso fazer falando como que eu faço meu e testando técnicas diferentes, porque eu tive bastante dificuldade quando eu comecei a fazer. Aí eu apliquei o cílios postiço, que é outra coisa que se eu for ensinar tem que ser num vídeo separado, porque eu demoro bastante.
E aí depois disso eu fiz a minha pele separado para o vídeo não ficar muito longo e o batom também. Que é exatamente o que eu expliquei aí, que agora vocês já vão me ver pronta. Eu esqueci de falar isso no vídeo, mas se inscreva no canal e me sigam nas redes sociais. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Essa make foi a que eu usei no vídeo do pincel mágico. Se vocês gostaram, deixa um like aqui, vai lá conferir aquele vídeo e até a próxima!